temos observado que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade, Ele nos... Olha, presta atenção. Nós não vamos sair disto, viu? Eu vou bater bastante nisso daqui para frente. Eu estou citando 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Por favor, preste atenção no texto. Esta é a confiança, por favor, eu estou vendo gente disperso. Esta é a confiança que temos para com Ele. Ele aí é Deus. Que se pedirmos, o quê? Alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Quando eu oro para a cura de uma pessoa, eu não sei se é da vontade de Deus. Porque existem algumas doenças que são da vontade de Deus para quebrantamento e tratamento com uma pessoa. E eu não sei. É uma coisa que eu sempre na oração eu digo, segundo a tua vontade, cura, Senhor. Mas quando eu oro pela salvação de alguém, eu não digo segundo a sua vontade. Porque esta vontade já foi expressa. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. E vamos começar com o versículo 1. E vamos até o versículo 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos viva, tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tem alguma dificuldade aí? Ele diz, antes de tudo, antes de pregar, você tem que orar. Antes de tudo, o quê? Exorto. Exorto o quê? Que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí ele fala dos reis, você tem que orar por Lula. Concorde ou não concorde? Barbosa, Requião, os que exercem autoridade, Senhor, tem misericórdia desses homens. Aí é para ter vida tranquila. A gente não tem tido. Você tem orado por essa turma? Nem eu. Vamos ser sérios aqui. E nós precisamos orar. Agora vamos aqui colocando isso diante do Senhor. Depois ele diz aí para orar
Isso é bom e agradável diante de Deus que se ore. É bom e agradável diante de Deus. Só uma coisa que você sabe que é bom e agradável é orar. Depois ele diz que a vontade de Deus é o quê? É quê? Que todos os homens sejam salvos. Por que esse Deus que tem uma vontade que quer que todos os homens sejam salvos, não salva todos os homens? Se ele tem essa vontade, e ele tem todo o poder, por que ele não salva todos os homens? Porque dentro do plano dele, e por sua sabedoria, ele nos elegeu, nós, seres humanos, filhos dele, para sermos cooperadores com ele nessa missão. Ele nos elegeu você. Você hoje veio com um chapéu diferente, né? O boné é diferente. Não foi aquela do Raul, não, né? É o mesmo? É, rapaz, mas é diferente. Então, você, Bill, é responsável. Eu sou responsável. Pela intercessão. Deus quer. Ele podia salvar todo mundo, mas ele nos colocou nesse negócio. Você e eu. Estamos inseridos nisso. Por que ele fez isso? Porque ele quis fazer assim. É uma honra muito grande para nós. Sermos cooperadores com Deus. E cooperadores na intercessão, na pregação. Primeiro orar, depois pregar. Ore e pregue. E viva. Viver a vida, o exemplo, a maneira de confiança. Não significa perfeição, mas significa fé na pessoa de Cristo. Depois, oração e pregação. Então faça a sua listinha. Bote lá. Mais um texto só. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, eu posso orar pela salvação. Eu fui a um velório há umas 2 semanas atrás, e lá estava um camarada bastante difícil. E eu olhei para aquele homem e virei-me para uma irmã, que era o velório do pai dela, que estava comigo, e disse: você concorda comigo pela salvação desse cara? Ela disse: concordo. E nós fizemos uma oração ali. E ele foi para a minha lista. Eu estou reivindicando, não, eu estou pedindo ao Pai, aquele homem, que se pedir, pede-me e eu te darei as nações. Eu posso não ver, mas ele vai ser salvo. Senão meu Deus vai estar mentindo. E ele não mente. Ele é sério. Então não venha me dizer assim: eu não posso fazer nada na obra de Deus. Eu não sei fazer nada. Conversa. Todo mendigo sabe pedir esmola. Venha na presença de Deus como um mendigo. E estenda a sua mão como um mendigo, dizendo: Pai, eu não posso, mas tu podes. Salva meu pai, minha mãe. E se coloque na posição orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é ficar orando o tempo todo. Não. Orar sem cessar é não largar aquela oração até que ela se cumpra. É
você está em cima dela assim, em ações de graças. Ó, você lembra dela? Você fez aquela oração, não por obrigação, mas você fez aquela oração pela salvação do seu pai. Sempre que você vier, você diz: Pai, eu sei que meu pai vai ser alcançado pelo Senhor, porque a tua palavra, e ora até o dia da intercessão, até o dia que aquela intercessão aconteça. Nós temos uma irmã que está via internet, lá em Sarasota, lá em Miami, lá na Flórida. Ela fez a listinha dela. E a família dela está vindo toda para o Senhor. Toda, está vindo. Está vindo, um a um. Por favor, eu vou bater nisto, viu, irmãos? Porque não fique achando que você não tem responsabilidade, que você tem. Vamos orar pelas nossas famílias, pela salvação. Os meus filhos, todos eles serão discípulos do Senhor. Todos. Eles não são, mas serão. Eles já são dentro do projeto de Deus. Eu só não estou vendo, mas eu verei, se for da vontade de Deus. Mas mesmo que eu não veja agora, vou ver na Nova Jerusalém. Porque meu amigo, meu Deus, fala com seriedade na sua palavra. Eu estou querendo bater bastante sobre esse assunto, porque nós precisamos da responsabilidade de sentir que nós somos responsáveis. Outra coisa que vou fazer a pergunta aqui agora é a seguinte: quantos estão lendo Filipenses todos os dias? Levantem a mão. Já aumentou de domingo passado para cá. Nós fizemos um desafio há uns dias atrás. Leiam Filipenses. Leia Filipenses todo dia. Dá 15 minutos, eu que sou retardado para ler. Eu tenho dificuldade com leitura rápida. Eu leio lento. Eu sou das pessoas que lê balbuciando as palavras. Eu só fui aprender a ler aos 9 anos de idade. Eu era burrinho demais. Não conseguia ser alfabetizado. E aí tem a dificuldade da alfabetização errada. Então eu leio lento. Eu gasto 15 minutos lendo de ponta a ponta. Quanto tempo gasta uma novela? Uma dessas novelas quaisquer. Qual é o tempo mais ou menos? Não chega uma hora não. Porque tem intervalo, tem coisa assim. E tem gente que gasta aquele tempo e diz assim: eu não tenho tempo de ler Bíblia. Nós estamos querendo inicialmente pegar Filipenses, que é uma carta extremamente positiva e alegre. É uma carta em que Paulo, em quatro capítulos, fala 19 vezes da palavra alegria, regozijo, contentamento. E o que mais você e eu precisamos é de contentamento, é de satisfação, é de saber que fomos aceitos em Cristo Jesus. Então, leia, releia. Eu vou fazer a pergunta agora para esses que estão lendo. Como é que está sendo a compreensão de vocês a partir da 10ª vez? Está melhorando? Os que estão lendo? Está melhorando. Lembre-se que só depois de 50 vezes é que você vai começar a ter vislumbres. 39 vezes é o índice de compreensibilidade de qualquer matéria. Segundo a lei de Chomsky, 39 vezes. Antes disso, você apenas é informado.
E nós somos muito rasos. Então, guarde bem. Vai em frente. Eu vou cobrar, viu? Quem não começou ainda, comece. Não é por obrigação. É por prazer. Agora, vamos gastar um tempo aí. Gastar não. Investir um tempo. Você vai orar com seu irmão pela sua família e pela família dele. Um com o outro. Junta 2 a 2. Então sai do meio da mulher, porque... Mas é a família dela, a família dela. Só orar para a sogra. Você vai orar pela sogra. Senhor, salva minha sogra. E ela orando pela sogra. E vice-versa. Não tem problema. Cada um orando um com o outro, pela família do outro. Pode balbuciar a oração. Não tenha problema com que faça o barulho santo de Deus.
que os internautas aí também estiveram, eu não falei, mas estivessem orando pelos seus familiares. Nós vamos sempre aqui ter momentos de intercessão em favor das nossas famílias, pedindo ao Senhor. Tenho visto muitas histórias bonitas de pessoas que oraram muitos anos e Deus foi salvando um a um. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. Ele me tirou de um poço de lama, de um tremedal. Ele me colocou numa rocha firme. Ele colocou um cântico na minha boca. E nós pudemos dizer: Senhor, bendito sejas, porque o Senhor é fiel. Onde nós estamos? Colossenses capítulo 3, versículo 13, ainda estamos aqui. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pode ler o 14 também. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Querido Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para te suplicar que o Senhor nos fale pela tua própria palavra e pelo teu Espírito. Somos carentes. Nós não temos nada a dizer se tu não falares em nós, através de nós, para que Cristo seja glorificado. Dá também ouvidos para que aqueles a quem tu queres alcançar sejam tratados pelo teu Espírito Santo. Pai, glorifica ao Senhor Jesus, em nome dele. Amém. Suportai-me um pouco mais neste tema. Diz que suportai-vos uns aos outros, então suportai-me. Na questão do perdoai-vos mutuamente. Algum tempo, já faz uns anos, eu li uma história que me impactou. A história de um pastor coreano, da Coreia do Norte. Logo que o comunismo tomou conta daquele país, este pastor era um pregador, desses pregadores consistentes e insistentes do Evangelho de Jesus Cristo. E ele foi ameaçado para não pregar o Evangelho. E ele disse: mas eu tenho uma ordem superior. Aquele que me deu a ordem disse para eu pregar. E eu não tenho opção. Eu tenho que pregar. E aquelas autoridades que estavam conversando com ele disseram: você não pode pregar mais. E a sua igreja vai ser fechada. E ele disse: sim, vocês vão fechar a minha igreja, mas vocês não podem fechar a minha boca.
E eles disseram: nós não podemos fechar a sua boca, mas nós vamos lhe prender agora. O senhor esteja preso. E ele começou, foi preso, foi levado para a cadeia, e ele começou a pregar para os presos. E ele foi pregando para um, e para outro, e para outro, e de repente um guarda chegou para ele e disse: você está proibido de pregar. E ele disse: eu estou proibido por vocês, mas eu estou autorizado pelo meu Senhor. E o meu Senhor me mandou ir por todo mundo e pregar. E vocês não vão fechar a minha boca. Vocês me puseram aqui na cadeia, mas vocês não podem fechar a minha boca. Então, aquele soldado entrou lá e com a coronha do seu revólver, ou do seu fuzil, quebrou os dentes dele. Todos. Aquilo ficou inchado. Aquela boca toda sangrando. Depois de 2 ou 3 dias, com aquela boca inchada, ele continuou pregando. Ele ia falando para os presos a respeito de Cristo. E um oficial lá da prisão, uma pessoa mais graduada, disse: você está proibido de pregar. E ele, com aquela boca, disse: ninguém pode me proibir de pregar. Aí trouxeram a esposa dele. E diz: olha, nós vamos fazer uma fila aqui, tendo relações com sua esposa. Ou você para de pregar, ou nós vamos expô-la. Ele olhou para a esposa e disse: eu não posso deixar de pregar. Eles abusaram dela, depois mataram a esposa na frente dele. E ele continuou pregando. Ele tinha 2 filhos. Eles trouxeram os 2 filhos e disseram para ele: você para de pregar, ou eu vou matar os 2 filhos seus. Ele olhou para os filhos e disse: filhos, infelizmente, o seu pai não pode vender a alma dele por causa da vida de vocês. Há uma ordem do meu Senhor para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles fuzilaram os 2 filhos na frente dele. E ele continuou pregando. Então, a única maneira era matá-lo. E ele foi levado para o patíbulo. E puseram ele lá num ponto onde o atirador iria matá-lo. E antes, ele pediu para fazer uma oração. E ele fez uma oração, mais ou menos assim: Pai, tu me deste uma vida, para que eu a usasse na tua obra. Chegou o fim dela. Combati o bom combate. Estou agora acabando a carreira, mas o Senhor tem me dado a condição de ter guardado a fé. Eu te peço que o Senhor, por tua graça, perdoe a todos estes que aqui estão, a todos estes que fizeram este mal, e que o Senhor, pela sua graça, salve aqueles a quem tu tens escolhido. Puseram a venda nos olhos e deram-lhe um tiro
e ele morreu. E como sabemos essa história? Porque o atirador conta essa história. E o atirador foi o homem que Deus levantou. Quando aquele homem caiu, ele deu a ordem, e aquele homem caiu, o Espírito de Deus caiu sobre ele e o convenceu do pecado. E aquele homem foi ser o substituto daquele pastor na pregação do Evangelho na Coreia. Tem uma série de carros, tem um Vectra, um Celta, uma Chara, um ponto, no ponto de táxi, e a polícia vai tirar no guincho. Os carros o Vectra, Celta, o que tiver no ponto de táxi já sabe o que é. Então, o nosso irmão, o nosso bendito irmão, morreu. Mas ninguém pode mandar num coração de um filho de Deus. Ele orou pelo perdão. Você perdoaria aquele guarda que quebrou os seus dentes? Eu não perdoaria, nem você perdoaria, ninguém perdoaria. Só perdoa aquele que é perdoado e que tem a capacidade do Espírito Santo para perdoar. Na sua força e na sua capacidade você não tem, nem eu. Nós não somos capazes de perdoar. Mas quando o Senhor manda que nós perdoemos, é porque Ele nos está dando a condição para perdoar. Ô Bill, você poderia dar uma ordem para o Gustavo, seu filho, fazer aquilo que ele não pode fazer? Você poderia dar uma ordem dessa? Por que você não pode dar uma ordem para um menino que ele não pode fazer? Não tem capacidade. Se eu não tenho capacidade de perdoar, por que Deus manda que eu perdoe? Hã? Só pode ser porque Ele vai subvencionar esse perdão. Ele vai nos capacitar para perdoar. Se isso não for possível, Ele não poderia dar essa ordem. Uma ordem que estaria fora da capacidade humana. Então, se estaria fora, não posso. Se Ele diz para que nós perdoemos, é porque Ele vai suportar a condição para perdoarmos. Acredita sim ou não? Então, quando Deus faz esta declaração para que nós perdoemos, é porque Ele está nos dando a garantia que é possível perdoar. Você perdoaria a alguém que usa a sua esposa? Não.
Você perdoaria alguém que mata seu filho na sua frente por causa de uma coisa? Ou você para de pregar, ou então ele vai morrer. Essa história me marcou muito. E aqui, especialmente por essa expressão, antes da morte, ele dizer: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Há um famoso médico missionário que nasceu em 1865. E em 1892, ainda na faixa de 20 anos, ele dedicou sua vida ao povo da costa oriental do Canadá, onde serviu ao seu Senhor até 5 anos antes de sua morte, em 1940. Certa vez, quando lhe perguntaram o que havia influenciado para que dedicasse a sua vida ao trabalho cristão e humanitário naquela fria e agreste região do Labrador, ele deu esta resposta. Certa noite, uma senhora foi levada para a sala de emergência do hospital onde ele trabalhava. Era evidente que não havia esperanças de vida para ela. Segundo o depoimento de testemunhas, o marido dela havia chegado bêbado em casa e, num ímpeto de ira, ele jogara contra ela um lampião aceso de querosene. Os vizinhos chamaram a polícia. O marido, que começava a ficar sóbrio, e um oficial foram até o leito onde ela se encontrava. O oficial curvou-se e perguntou àquela senhora exatamente o que havia ocorrido. A princípio, ela recusou-se a dizer qualquer coisa, mas ele insistiu. Por fim, ela disse simplesmente: Senhor, foi apenas um acidente. E morreu. Grenfell, esse pastor, esse médico, disse que se o amor podia perdoar um agressor daquela magnitude, ele queria seguir o exemplo de Jesus e dedicar a vida ao ministério em favor dos outros. Será que o perdão daquela senhora exerceu um efeito semelhante sobre o seu marido? Não sei. Mas eu sei que o perdão de Jesus exerce um poder muito grande nas nossas vidas. E a primeira coisa que Jesus fez, naquelas 7 palavras da cruz, a primeira, quando o levaram e colocaram lá na cruz, antes de qualquer coisa, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só pode dizer Pai, perdoa-lhes quem no seu coração já perdoou. Nesta nossa sala aqui, nós temos muita gente. Está bem cheio. Todos os lugares quase ocupados. E todas as pessoas que estão aqui já tiveram alguma trombada, alguma investida
que magoou, que feriu. E muitas pessoas ficam reféns, ficam prisioneiras das amarguras. E é visível você perceber isto na maneira como a pessoa fala. A linguagem mostra uma crítica mordaz, uma ironia nas entrelinhas, uma maneira de zombar da vida. São pessoas que ficam retidas ali no seu passado e sofrendo. E uma das maneiras com que essas pessoas aliviam um pouco é dar vazão a este tipo de ironia, de crítica, de murmuração, de reclamação. É como que a fumaça que sai da chaminé, mas lá dentro está o problema. A ira é muito é um sintoma muito forte de pessoas que têm dificuldades. Existe a questão temperamental, problema de temperamento, mas também tem aquela ira retida, aquela ira amargurada, vingativa, que tenho vontade de pisar assim no pescoço e torcer o pé. Agora, não é possível viver nesse nível. Pessoas sofrendo, retidas. E nós encontramos na palavra de Deus. Vamos para Lucas. Capítulo 17, versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Continua. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Eu posso perdoar até quando ele se arrepender. Agora, se ele não se arrepender, eu não perdoo. Esse perdão aqui é um nível de perdão. É o nível de perdão que você tem com uma pessoa que teve alguma coisa contra você. Ele diz aqui, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas parece que por 7 vezes ao dia o cara está fazendo a mesma coisa. E é para fazer o quê? É para perdoar sempre. No início desses estudos aqui, nós mostramos que Lameque, o descendente de Caim, disse que se a vingança sobre Caim seria 7 vezes, a vingança sobre Lameque teria que ser 70 vezes 7. Este foi o número que Jesus foi apanhar na matemática da Bíblia para dizer que é o número básico do perdão.
490 vezes ao dia pela mesma falta. Mas é só se ele pedir perdão. Se ele não pedir, eu não perdoo. Não. Mas o perdão de Jesus, ninguém pediu. Nenhum daqueles que estava ali crucificando e batendo nele pediu perdão. Esse é outro nível de perdão. É o perdão unilateral, que é feito por aquele que experimenta a suficiência da vida de Cristo no seu interior. Vamos para Marcos capítulo 11, verso 25. E 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Agora aqui é outro tipo de coisa. Veja bem, quando estiverdes orando, na hora que você estiver orando, você percebe alguma coisa, que você tem alguma coisa contra alguém. Não é que alguém tem alguma coisa contra você. É você que está aí agora retendo. Ele disse, perdoai. Mas perdoai com o quê? O perdão ele é de duas mãos. Porque foi furado lá, tem um furador e tem um furado. E eu preciso agora também ser liberto desta coisa. Eu estou com com o cara na cabeça. Como é que a gente carrega o cara na cabeça? Assim, 2 monges iam viajando, andando num dia chuvoso. Havia uma moça tentando atravessar um córrego. Chovia muito, o córrego estava cheio. Ela é uma moça bonita, com um vestido de seda, com uma sombrinha, um guarda-chuva. E ela, querendo atravessar, um dos monges disse, eu ajudo você a atravessar. Pegou a moça no colo e atravessou com água pela cintura o córrego e a colocou do outro lado. Voltou e os dois continuaram a viagem. Quando foi à noite, os dois foram ao templo para orar. Então, o monge que não havia carregado a moça, virou-se para o monge que havia carregado e disse, nós monges temos voto de castidade e não podemos nos aproximar de mulheres, muito menos de moças jovens, muito menos de bonitas. E então o monge que havia atravessado a moça disse, eu a deixei do outro lado do rio e você continua com ela na cabeça. Cuidado, porque você leva a pessoa com você, ela viaja com você. Eu me recordo que uma vez eu estava sofrendo por causa de uma pessoa que estava me magoando, me batendo. E naquela dor, você fica se contorcendo e dando justificativas e querendo... E eu estava viajando daqui para Cascavel. Era uma viagem que o ônibus ia até
até Foz do Iguaçu, o ônibus Leito que tinha daqui, acabaram esse ônibus. E eu entrei aqui na rodoviária e eu não conseguia dormir. Porque aquele cidadão estava no meu peito, na minha cabeça, o tempo todo. Eu virava para cá e ele estava lá. Eu virava para cá e ele estava lá. E eu ficava assim e ele estava lá. E aquilo foi. E aquele camarada aí, eu não conseguia dormir. E só pensava, e raciocinava, e dizia para ele umas coisas, mandava ele embora, coisa assim, não, né? E aquele homem pesado em cima do meu peito. Que pesa. Quando chegou em Campo Mourão, tem um posto, tio Patinhas. O ônibus parava ali, o motorista abria a porta, para algum comer alguma coisa, era uns 10 minutos, 15 minutos, aquela paradinha lá, mas como ônibus Leito, a gente ficava deitado. Quando ele abriu a porta, eu fiz um drama. Aí agora só na minha mente que eu disse: cidadão, o motorista abriu a porta. Agora você ponha-se para fora, caia fora daqui, e você está perdoado com o perdão de Jesus. Que Deus te abençoe para sempre. Amém. Eu acho que eu não disse o amém, eu já estava dormindo. Eu dormi, cheguei em Cascavel, o ônibus parou na rodoviária, o motorista contava as pessoas que ficavam, aí viu que está faltando um passageiro de Cascavel. Aí foi lá, eu estava roncando, e ele foi lá, acordou: moço. Aí eu acordei, estamos em Cascavel. Eu saí. Nunca mais aquele cidadão viajou comigo. Então a gente guarda umas coisas assim. O François Fenelon foi um arcebispo católico de Paris, um homem de Deus muito precioso no século XVI, XVII. Ele disse uma coisa muito interessante: quem tem 1000 amigos nem sempre os encontra, mas quem tem um inimigo encontra-o por toda parte. Para onde você vai, ele vai. Você compra uma passagem de primeira classe num avião internacional, pensando que você vai tranquilo naquele aviãozão, com as pernas estiradas, mas o cara vai junto com você, aí cobrando caro. E você não perdoa? Mas eu não consigo. Não é isso. Lembra-se da doutora de domingo passado? Aquela doutora Lúcia? Não perdoo, não consigo. Não quero. Perdoai-vos. Tem alguma coisa? Lá oração. Solta a corda. Aqui dentro, nós temos irmãos que não gostam ou tiveram algum rapapé com outro. Tiveram alguma dificuldade. Há um tempo desse aqui, um deles, os dois estão aqui hoje, e um deles veio aqui procurar o outro e disse: olha, me perdoe. Desse tempo que nós estamos tratando sobre perdão. Me perdoe. E temos tido casos lindos de pessoas que estão tratando nas suas vidas, porque elas não foram feitas canteiro de tiririca. Bater esse negócio com raiz profunda e enfeiando o jardim. Nós fomos feitos para que o jardim de Deus seja florido. Nosso coração seja um lugar que tenha rosas perfumadas para abençoar outros. E não folha de zabumba, aquela caatinga desgraçada.
Jesus contou a história de um homem que devia uma fortuna. Vamos lá. Domingo que vem. Eu não vou passar da hora, não. Tenho certeza. Mas não tem problema, que eu também não tenho pressa. Se Deus assim quiser, e domingo que vem nós estivermos aqui, vamos continuar daqui. Vou dizer por quê. Já me falaram assim, às vezes você vai rápido demais. Eu teve uma semana aí, o irmão Joaquim, a minha esposa me chamaram a atenção, e outras pessoas também, que no final do estudo eu corri para dar conta de tudo. Aí não deu conta e ficou aquele atropelado. Aí fica aquela coisa horrível. Fica pior ainda. Então eu vou com paciência. Se você voltou, nós vamos ficar juntos. Porque uma vez um pregador me disse assim, meu professor, pregue tudo de uma vez, porque você não sabe se a pessoa vai estar naquela outra vez. Mas para pregar a Bíblia toda de uma vez não dá. Então a gente tem que ir anunciando as coisas fundamentais. Aquilo que é fundamental. E o fundamental é que Cristo levou-nos na cruz para nos fazer morrer nele. Para que os nossos pecados fossem perdoados juntamente com ele. E para que nós, como perdoados, fôssemos perdoadores. E a gente sabe o quanto nós sofremos aí com problemas familiares, problema de acusação na família. Tem irmãos que estão sofrendo por aspectos de herança, por aspectos de... Tem uma família por aqui, por uma cidade próxima, que faz, acho que 20 anos que o pai morreu, a mãe morreu. Eles estão brigando até hoje, são os 2 filhos apenas, por causa de herança. E tinha um faqueiro de prata e um faqueiro de inox. E quem é que vai ficar com o de prata e quem é que vai ficar com o de inox? Então ninguém pode, é um garfo para você e um garfo para mim. Uma faca para você e uma faca para mim. Um negócio para você e outro para mim. Porque eu não posso levar, você não pode levar vantagem de mim, porque nós somos... Oh, meu Deus do céu. Você pensa que isso só existe nos contos de fada. Mas é real na vida de cada um. Um dia aí na Santa Casa, o defunto estava... ainda tinha vento no nariz. Eu estava lá assistindo a morte, e já o pampeiro começou aqui a repartir pedaços da coisa. Misericórdia. Eu saí dali expulsando demônio para tudo quanto é lado. Eu digo, sai, capeta, só pode ser, porque quem vem matar, roubar e destruir é o diabo. Sai desse povo. Mas é um negócio. E todo mundo sofre problemas e dificuldades. Não vem me contar você que na sua casa não é, né? Você é um livre. Não tem família que não sofra problema. Agora, a questão é como nós vamos reagir a isto. É como nós vamos ficar diante disto. E ficar magoadinho? Não. Perdoai. Só um texto e terminamos. Para Mateus 5, 7, para eu saber onde eu fiquei. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Engraçado. Se eles já são misericordiosos, por que vão alcançar a misericórdia? Para mim devia ser bem-aventurados os que alcançaram misericórdia, porque eles serão misericordiosos. Mas ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Domingo nós vamos partir daqui. Tá bom? Pai, obrigado porque o Senhor nos perdoou totalmente em Cristo. Nada ficou para nós pagarmos.
E a tua graça e a tua misericórdia é que nos mantém capazes de perdoar-nos uns aos outros. Pai, agora eu quero colocar diante do Senhor o Caco Fernandes, para que ele seja alcançado pela tua graça. A sua saúde e a sua regeneração. Nós o colocamos para que o Senhor salve Caco Fernandes. Que não fique caco sobre caco, que não seja transformado. No nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br